como você se sentiria se você pagasse R$6.000 em um forno de alta temperatura só para depois perceber que ele não funciona? Bom, que o forno de alta temperatura é uma das ferramentas mais caras dentro da vidrofusão, e isso a gente já sabe. Por isso que é muito importante nós analisarmos muito bem essa ferramenta antes mesmo da compra, para que o nosso investimento não vá por água abaixo. E aqui eu vou te apresentar alguns pontos que você deve ficar muito atento antes mesmo de você adquirir o seu forno de alta temperatura. Eu me chamo Evandro Damasceno e esse é o top 5 erros comuns que muitos iniciantes cometem na hora de comprar um forno de alta temperatura. E antes de começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like aqui nesse vídeo. Aqui eu separei alguns tópicos que você tem que se atentar na hora de comprar um forno novo e também forno usado. Compra de um forno novo. A empresa dá um bom suporte e também garantia? Bom, galera, quando a gente fala na aquisição de um forno de alta temperatura novo, é muito importante a gente primeiro fazer uma pesquisa. Vamos lá. Encontrou o modelo de forno ideal para você, aquele que você gostou, que contempla tanto o seu trabalho quanto o seu bolso. Encontrou esse modelo. Pesquisou também quais são as empresas que fabricam esse modelo em específico. Dá uma procurada também. Qual que é a relação que a empresa costuma ter com o cliente, com o comprador. Porque nem sempre as empresas de fornos de alta temperatura, elas dão um bom suporte para o comprador. E a gente tem que entender que existem dois tipos de clientes. Aquele cliente que compra a ferramenta e já sabe, não precisa mais da empresa, a não ser da garantia. Ele comprou a ferramenta, ele já sabe utilizar aquela ferramenta, já sabe para qual que é o projeto que ela entrega com mais facilidade, já sabe praticamente tudo da ferramenta e só vai precisar da empresa caso precise adicionar a garantia. E também tem aquele cliente que adquire a ferramenta, só que não sabe utilizar ela. Então, a primeira coisa que você deve pensar também, deve levar em conta e perguntar para o fornecedor de forno eles enviam o manual do controlador? Eles enviam também o processo de cura do forno para que você possa fazer a cura da ferramenta? Se eles não enviam esse material sobre a cura, eles já fazem a cura da sua ferramenta antes de te enviar para que nada de errado aconteça? Por quê? Porque uma das maiores reclamações de empresa, que eu estou falando da empresa fabricante de forno de alta temperatura agora, esquece o cliente. Uma das maiores reclamações de fabricantes de fornos de alta temperatura, pelo menos aqueles que eu conheço, é daqueles clientes que adquirem a ferramenta, acham que já sabem manusear ela, só porque viu alguns vídeos na internet, não dão atenção para o manual, seja o manual do controlador ou até mesmo o manual de cura, e já vão fazendo os projetos. O que acontece? Na maioria das vezes, se o forno não foi feito a cura nele, ele tende a queimar, não o forno totalmente, mas a poluir as resistências, a contaminar, ele tende a contaminar as resistências, isso no melhor dos casos, ele contamina as resistências, causando assim, por consequência, a queima de um ou dois pares de resistência. E dependendo do tamanho do seu forno, são todas as resistências dele. E eu acredito que você não quer isso, certo? Então, primeiro ponto, encontrou o forno, encontrou o melhor modelo, pesquisou quais são as empresas que fabricam aquele modelo, dá uma averiguada quais dentre essas empresas que fabricam esse modelo de forno te dão o melhor suporte e a melhor garantia. Forno usado, não vê ele funcionando. Pessoal, esse é um erro muito comum, principalmente daqueles que estão iniciando na vidrofusão e já estão querendo chegar com todo o gás e encontram uma boa proposta de forno usado na internet e já querem logo comprar. Olha só, imagina aqui o seguinte cenário. Vamos supor, eu quero iniciar na vidrofusão, eu já sei o que eu quero fazer, já sei qual que é o modelo de forno que vai me entregar aquele resultado com mais facilidade, pesquisei na internet e encontrei, tá? Um preço ótimo, vou comprar. Compro esse forno, só que quando ele chega em casa, eu percebo que ele não está funcionando tão bem quanto deveria funcionar. Por exemplo, vamos supor que você adquiriu um forno de internet, aqui é só exemplo, eu não conheço ainda nenhum caso que isso aconteceu, tá? Vamos supor que você adquiriu um forno de internet com esse forno ele tem 3 conjuntos de resistência, só que um deles está queimado. O forno está funcionando? Está funcionando. Ele pode chegar à temperatura, nesse caso de fusão do vidro? Pode chegar. Só que como um conjunto de resistência está queimado, os outros 2 conjuntos eles vão ter que suprir esse déficit da terceira resistência, do terceiro conjunto de resistência. Isso faz com que o tempo de rampa demore mais e, por consequência, existe um gasto maior de energia
justamente por conta desse tempo. Fora os riscos de esse tempo, principalmente na rampa de subida de temperatura, poder ter a possibilidade de causar alguns danos às suas peças, como por exemplo a desvitrificação. Então, uma ótima dica para você que encontrou esse forno usado baratinho na internet é pedir para que o vendedor, o anunciante, te mande uma foto, de preferência um vídeo dele aberto e com todas as resistências funcionando. Dessa forma, as chances são que o forno ele vai sim chegar na temperatura de trabalho do vidro no tempo estipulado para aquele modelo de forno. Não são só esses detalhes que você deve ver, existem outros também, mas para o vídeo não ficar muito longo, pede para te mandar a foto ou, de preferência, um vídeo de todos os conjuntos de resistência funcionando e, se der, já na temperatura de trabalho do vidro. Forno novo dificulta a entrega do resultado. Bom, pessoal, nesse ponto aqui parece ser meio confuso, é porque eu não pensei num título melhor. Mas o que seria isso? Vamos supor que você pretende criar peças grandes, só que horizontais. Peças muito grandes, assim, largas, compridas. Só que você adquiriu um forno que tem as resistências nas laterais. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando qual que é o melhor forno para a situação que você pretende alcançar dentro do seu ateliê. Mas tá, trazendo esse exemplo, uma peça muito grande, vamos colocar aqui 1 metro, vai, 1 metro de peça, ela não tem profundidade, ela só tem tamanho, e um forno com resistência somente nas laterais. Se você não souber trabalhar com esse tipo de forno, a ponto de fazer com que a temperatura gradativamente seja muito próxima, tanto nas partes da peça que estão mais próximas da resistência, quanto no meio da peça, lembrando que o meio da peça aqui, o centro da peça, é o ponto onde o calor das resistências chegam teoricamente com mais dificuldade. Então, nesse tipo de forno, as bordas do vidro, eles sempre vão estar mais quentes do que o centro. O que isso pode acarretar no seu projeto de problema? Dentre alguns problemas que podem trazer ao seu projeto, lembrando que, caso você não tenha experiência com esse modelo de forno para criar esse tipo de peça, que fique bem claro aqui, pode aparecer bolhas indesejadas e num tamanho muito grande. O que seriam essas bolhas? A gente tem pigmentos com efeito de bolha e pigmentos sem o efeito de bolha. Nesse caso aqui, vamos supor que eu criei uma peça com esse pigmento aqui que não cria bolha. Mesmo assim, apareceu uma bolha gigante no meio da sua peça. Isso aconteceu porque, na maioria dos casos, as bordas da sua peça nesse modelo de forno, elas fecharam antes de todo o ar ou os gases saírem do meio da peça, fazendo com que esses gases viessem acumulando a partir das bordas. Quando chegasse no centro ou em alguns pontos da peça, pode acontecer de aparecer uma única bolha ou várias bolhas em cantos distintos. Quando chegou aqui no meio, criou-se uma protuberância muito grande. É a mesma coisa o contrário. Vamos supor que você pretende criar peças muito verticais, muito alongadas, só que o forno que você adquiriu tem resistência no topo. Essa resistência no topo para esse tipo de peça não é o mais indicado. Por quê? Para essa peça ter esse formato, é necessário que exista calor nas laterais dessa peça e que esse calor seja o mais próximo possível, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Se a resistência está no topo, o calor obviamente é maior no topo da peça se comparado ao piso, e isso também dá uma boa diferença no resultado final, isso falando em fusão. Tem um vídeo aqui no canal completíssimo, especificamente voltado para a escolha do melhor forno para a sua situação. Esse daqui é só um dos exemplos. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para depois você assistir. Eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente qual que é o melhor forno para aquilo que você pretende criar. Forno usado ou novo. Ele tem respirador ou chaminé? Pessoal, respirador do forno ou chaminé é aquele buraquinho que fica em cima ou nas laterais dos fornos de alta temperatura. Ele tem a principal finalidade dentro da vidrofusão de eliminar os gases que saem durante o processo de queima, seja no uso de materiais orgânicos, de pigmentos com efeitos de bolha, enfim, eliminar esses gases para que esses gases não contaminem não somente a resistência, mas também o interior do seu forno e também fazer o controle de temperatura. Vamos supor aqui que... Onde que se encaixa esse controle de temperatura? Vamos supor aqui que eu estou trabalhando com esse modelinho de forno aqui para cerâmica, por exemplo. E eu quero fazer uma subida mais rápida, uma rampa
mais rápida de temperatura para uma determinada peça. Esses buraquinhos aqui, eles também liberam o calor que está dentro do forno, fazendo com que essa rampa seja menos íngreme. Então eu tampando esses buracos, essas chaminés, o calor vai permanecer somente lá dentro e a rampa que antes, um exemplo, era íngreme dessa forma, tampando a chaminé, ela fica mais íngreme, subindo mais rápido, chegando mais rápido à temperatura de trabalho da peça que eu pretendo criar ali. E caso os fornos de alta temperatura não tenham um respirador, as chances são que em muito menos tempo, ou dependendo do que você vai estar criando, você ou vai acabar contaminando as resistências e também a parte interna do seu forno, ou também, caso você não queira contaminar, você tem que abrir e fechar a porta de forma periódica para que esses vapores que se encontram lá dentro, que são prejudiciais não somente ao seu forno, mas também à sua peça, possam sair por essa pequena abertura que você acabou de fazer. E convenhamos que não é todo mundo que quer ficar ali do ladinho do forno, fazendo somente esse controle, abrindo e fechando a porta para que nenhum dano aconteça. É muito mais fácil já investir no forno de alta temperatura que, por si só, já tem um respirador ou uma chaminé. É a mesma coisa. Forno usado, ele tem um controlador? Galera, parece ser uma coisa difícil de acontecer, mas vai por mim. Já encontrei vários anúncios de fornos de alta temperatura na internet por um preço, o valor daquele forno era tão baixo que chegava a ser estranho. E o estado visual do forno, ele era bom, era bem conservado. Só que observando com mais detalhe, eu percebi que aquele forno ele não tinha controlador. E o controlador do forno, pessoal, é aquele pequeno painelzinho que executa todas as funções da queima que a gente programa nele. E se porventura você adquirir um forno que não tem controlador, ou você não vai conseguir trabalhar com aquele forno, ou você vai ter que adquirir o controlador para poder colocar no forno e aí sim poder utilizar ele. E olha só, pessoal, é muito comum esses anúncios colocarem o valor do forno lá embaixo, porque a depender, ouça bem, a depender do controlador que você vai estar utilizando, o valor dele chega a ser quase metade do valor do próprio forno. Por exemplo, esse relato aqui que eu vou falar, essa história aconteceu em 2016, tá? Não é agora em 2026 quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Em 2016, um forno de alta temperatura, os que eu comprava com um tamanho interno, a área interna de 50 cm por 50 cm por 30 de altura, custava ali em média R$3.000. Eu adquiri 3 fornos desses em 2016 e em 2017 um controlador começou a dar problema. O forno, ele estava na garantia. Eu retirei o controlador e a gente foi até a empresa para fazer a substituição, fazer a troca desse equipamento, vendo que ele estava na garantia. E por curiosidade, até então eu não sabia o valor. Eu achava que, como é uma ferramenta pequenininha, basiquinha, eu achava que o valor dela, sei lá, era uns 200, 300 reais. Por curiosidade, eu perguntei à moça lá, atendente lá, quanto que era um controladorzinho novo. E pasme, somente um controlador, estava ali, eu não lembro se era 1.200 ou 1.300 reais. Somente um controlador. O forno eu paguei R$3.000 e o mesmo controlador do forno, estava ali um valor entre 1.200 e 1.300 reais. Olha só o tamanho do problema que você pode arrumar caso você adquira um forno de alta temperatura pela internet usado, baratinho, sem um controlador. É claro que aqui eu estou citando como exemplo, o meu exemplo, um controlador bom. Tem muitos controladores também que são muito bons. Eu usei poucos controladores durante minha vida, mas eu tenho certeza que existem outros modelos de controladores com valor muito abaixo desse exemplo que eu citei. Mas em suma, você deve levar em conta que o preço de um controlador pode não ser tão baixo quanto você imagina, a ponto de você comprar um forno de alta temperatura sem ele. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão A Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os 2 pés direitos, podendo criar com
qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!